Fala galera! É um prazer tê-los aqui novamente para mais uma videoaula do Professor Júbilo e o tema de hoje, transporte ativo. Já quero começar essa aula te dando uma dica. Se você não assistiu a aula de transporte passivo, primeiro vai lá, assiste e depois volta para essa aula, senão você vai boiar bonito. O transporte ativo é aquele transporte de soluto pela membrana plasmática das células com gasto de ATP, ou seja, com gasto de energia. Não sei se vocês lembram, mas na aula de transporte passivo eu disse o seguinte: a tendência natural dos solutos é passar pela membrana plasmática da célula de onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. Essa é a tendência natural. Quando isso acontece, nós temos o transporte passivo. No caso do transporte ativo, o que vai acontecer é o contrário. O soluto ele vai passar de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. E ele não quer isso. Para que fique fácil de você entender, eu vou te dar um exemplo chulo, banal do povo, mas eu acho que aí você vai conseguir compreender o porquê que o transporte ativo ele gasta energia. Suponhamos de novo que você esteja naquela sala de aula, socada até a baga de gente, uma multidão, coloquei uma multidão dentro da tua sala de aula e você está lá. Soltei um peidinho alemão bonito dentro da sala de aula para dar um clima romântico no momento do processo pedagógico. E aí o que vai acontecer? A tendência natural de vocês que estão dentro dessa sala é querer sair o mais rápido possível de dentro dessa sala. Ninguém gosta de cheirar peido alemão e muito menos ficar em lugar que está socado de gente. O soluto é assim. Só que tem um detalhe. Na porta dessa sala de aula tem uma pessoa que não vai deixar vocês saírem da sala. E essa pessoa sou eu. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma estrutura física altamente avantajada. Olha o tamanho do bíceps. Com um bíceps poderoso desse, na frente da porta da sala, eu vou impedir a saída de vocês. A pergunta que eu faço é a seguinte: vocês vão conseguir sair dessa sala ou não? Se você respondeu sim, é porque você não bota respeito naquilo que eu sou. Isso não foi legal. Moçada, vocês vão começar a se revoltar. Eu vou estar na porta, vocês vão, vai morrer, vamos passar por cima. E eu aqui, ó, fortão, impedindo a saída de vocês dessa sala. Até alguns vão conseguir sair da sala. Mas sabe o que eu vou fazer? Quando uma pessoa consegue fugir pela porta da sala e por mim, eu pego ela de volta pelo cabelo e jogo de volta para dentro da sala. Isso quer dizer que, embora vocês consigam sair, eu pego todos vocês e devolvo para dentro da sala. A pergunta que eu faço é a seguinte: vai dar trabalho manter vocês dentro dessa sala de aula com um peidinho alemão? Eu vou gastar energia? É óbvio que eu vou gastar energia. Gente, esse é o transporte ativo. Como a célula ela quer fazer algo que vai contra a natureza do soluto, é óbvio que ela vai gastar energia. Detalhe, moçada, o exemplo mais clássico de transporte ativo para os vestibulares é a tal da bomba de sódio e potássio. Para te explicar como acontece essa bomba de sódio e potássio, eu quero colocar uma animação, assim fica muito mais fácil do teu cérebro absorver esse momento educacional pelo qual estamos passando. Bom, deixa eu explicar o desenho aqui para vocês primeiro. O que nós temos aqui, ó, é a membrana plasmática de uma célula. Novamente repetindo, aqui nós temos a bicamada de lipídios da membrana plasmática e isso aqui em marrom é uma proteína de membrana plasmática, uma proteína carregadora, porque é uma proteína que carrega soluto para dentro e para fora da célula. Observe a situação. Em azul, essas bolinhas azuis que vocês estão vendo aqui são as bolinhas de sódio. Repare que tem mais sódio fora da célula, aqui é fora da célula, do que dentro da célula. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas
contra 4 bolinhas de sódio aqui dentro da célula. Qual é a tendência natural desse sódio? Entrar na célula por difusão facilitada. A mesma coisa vai acontecer com o potássio. Olha só que legal, gente. O potássio aqui são esses quadradinhos amarelos. Repare que nós temos muito mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Então, qual que é a tendência natural do potássio? Sair da célula por difusão facilitada, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Só que a célula não quer isso. A célula, ela quer manter a quantidade de sódio alta fora dela e a quantidade de potássio alta dentro dela. E para isso, como essa reação dela vai contra a natureza do soluto, que é sempre ir de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, é óbvio que haverá um gasto de energia. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, o que vai acontecer, ó. Então isso aqui é uma animaçãozinha e você vai ver, ó, ele está mostrando agora a quantidade de sódio é menor dentro da célula do que fora e a de potássio é maior dentro da célula do que fora. Então tá aqui, ele está mostrando isso. E ele vai mostrar agora que a tendência natural dessa situação aqui é que o potássio queira sair da célula e que o sódio ele queira entrar na célula. Olha, ele está mostrando isso. Então, ó, o potássio quer ir de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado e o sódio quer fazer o contrário. E isso realmente vai acontecer. Mas para que a célula continue mantendo a concentração de sódio alta fora dela e de potássio seja alta dentro dela, ela vai ter que usar essa proteína para fazer o transporte. Então, olha que legal, ó. Aqui vem o ATP. Então, você tem o ATP, que é a energia, ó. Isso aqui é o sódio que entrou na célula. Agora, ela vai tirar esse sódio, vai mandar ele de volta para fora. Ele não foi autorizado a entrar, esse safado. Ó, o ATP vira ADP e 3 moléculas de sódio são mandadas para fora por essa proteína carregadora. Ao mesmo tempo, gente, o potássio que saiu, ele vai ser colocado para dentro de novo, esse safado. Então, o potássio vai se ligar na proteína. Agora, ó, o fósforo do ATP vai se soltar da proteína. Com isso, ela muda a sua conformação e devolve o potássio fujão que tinha saído da célula de novo para dentro da célula. Resumidamente, o transporte ativo é a passagem de soluto de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado, o que vai contra a vontade dele. E por isso a célula necessita gastar energia para que esse processo aconteça. Detalhe, essa bomba de sódio e potássio que eu acabei de mostrar na animação é fundamental para que ocorra a produção de impulso nervoso nas células nervosas. Isso mesmo, nos neurônios. Ou seja, para que o teu sistema nervoso funcione direitinho, é de fundamental importância que a bomba de sódio e potássio aconteça. Agora, você quer saber um pouquinho a mais. Geralmente, o único exemplo de transporte ativo que o aluno leva para uma prova é essa tal de bomba de sódio e potássio. Mas eu quero que vocês saibam que as células de todos os organismos, elas estão fazendo isso o tempo todo. Principalmente, ó, alguns exemplos que eu já vi em provas, por exemplo, a colocação de açúcar dentro da célula. Às vezes a célula está cheia de açúcar, mas ela quer botar mais açúcar para dentro dela. E claro que ela vai gastar energia, e claro que ela vai gastar ATP. A entrada de aminoácidos nas células muitas vezes acontecem por transporte ativo. As raízes de planta o tempo todo estão fazendo transporte ativo, até para conseguir melhorar a absorção de água que tem lá no solo por essas raízes. Ou seja, transporte ativo acontece nos organismos o tempo inteiro. E não fique pensando que é só para a produção de impulso nervoso, que é o caso dessa bomba de sódio e potássio. Agora, existe um outro tipo de transporte ativo, que são as endocitoses. Existem certas substâncias que são muito grandes para passarem pela bicamada da membrana plasmática, ou pela bicamada lipídica, ou por uma proteína carregadora, ou por algum canal proteico. Ou seja, a molécula é grande e ela não consegue passar pela membrana plasmática.
Quando isso acontece, a membrana plasmática ela tem uma estratégia, que é a endocitose, que é um processo que gasta energia, ou seja, que gasta ATP. Nós temos dois tipos de endocitoses para o vestibular que você tem que saber: a fagocitose e a pinocitose. No caso da fagocitose, a célula vai colocar para dentro dela uma molécula sólida grande, ou uma proteína muito grande, ou um polissacarídeo, ou seja, um açúcar muito grande, e até mesmo colocar para dentro dela outras células. Por exemplo, os protozoários, muitas vezes, para se alimentarem, eles fazem fagocitose. Pegam uma célula, às vezes eles estão se alimentando, sei lá, de uma bactéria, e eles fagocitam essa bactéria para poderem se alimentar. No nosso organismo, nós temos fagocitose, por exemplo, sendo feita pelos nossos glóbulos brancos, que pegam células invasoras como bactérias ou até mesmo vírus e pegam essa estrutura sólida e colocam para dentro da célula para que ocorra a destruição desse invasor. No caso da pinocitose, é quando a célula coloca para dentro dela uma molécula sólida também, só que está dissolvida em algum fluido. Muitas vezes, eu escuto por aí, até leio, que a pinocitose é quando a célula coloca água para dentro dela. Mas você, Jube aluno, já aprendeu que, na verdade, quando a célula quer botar água para dentro dela ou quer botar água para fora dela, ela faz osmose. Então é só você pensar um pouquinho. Se ela usa o processo de osmose para colocar ou tirar a água dela, para que ela vai ter um outro processo também para colocar água dentro dela, que seria o caso da pinocitose? Então, pinocitose é a colocação, é quando a célula engloba algo sólido que está ou em fluido ou dissolvido em água, ou até mesmo partículas de gordura, como é o caso de grandes moléculas de colesterol. Nesse caso, elas vão entrar por pinocitose. É claro que só eu falando não é o suficiente. Você quer uma animação, você quer algo colorido para deixar algo abstrato mais aceitável pelo teu cérebro. Olha esse caso aqui, ó. Nós temos uma grande partícula que não tem a capacidade de passar pela membrana plasmática da célula devido ao seu tamanho, ela é muito grande. Então, nesse caso, como ela é sólida, a célula vai fazer fagocitose, um tipo especial de endocitose. Então, olha que legal, ó. O que vai acontecer é que a membrana plasmática vai fazer uma invaginação, acabou de fazer a fagocitose, formou esse vacúolo que tem a partícula dentro chamada fagossomo, e aqui nós temos o lisossomo com enzimas digestivas dentro dele. E o que vai acontecer é que esse lisossomo agora, ó, ele vai se unir ao fagossomo, jogou as enzimas digestivas e a partícula foi digerida. Aqui agora você está vendo a pinocitose, ou seja, a membrana plasmática colocando substâncias dentro dela que estão dissolvidas em algum fluido, ou o próprio fluido, como pequenas gotículas de gordura, estão sendo colocadas para dentro da célula. Além da endocitose, um outro tipo de transporte que também faz com que a célula gaste ATP é a exocitose. Olha só o prefixo exo, para fora. Gente, quando a célula quer botar algo para fora dela, ela fará exocitose. Agora, ela pode querer colocar algo bom para fora, e nesse caso ela está fazendo secreção de algo, ou ela pode querer colocar algo ruim para fora, nesse caso ela está fazendo uma excreção. Ambos os processos são feitos por exocitose. Quer dar uma olhadinha como acontece a exocitose na célula? Olha só essa animação. A exocitose é quando a célula então coloca algo para fora dela. Então olha que legal aqui, uma vesícula secretora, provavelmente um pouco de hormônio está aqui dentro da célula, e a célula quer botar esses hormônios que ela produziu para fora dela. Ela vai fazer isso por exocitose. Então olha o que vai acontecer. Essa vesícula contendo os hormônios, que veio lá do complexo de Golgi da célula, ó, ela se funde à membrana e aí o material será secretado. Você aprendeu nessa videoaula que o transporte ativo é aquele em que a célula irá gastar energia, ou seja, ATP, para fazer alguma movimentação de soluto ou de partículas por entre a membrana plasmática dela. Dentro desses transportes ativos, você aprendeu a bomba de sódio e potássio,
A endocitose, que dentro dela nós temos dois tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose, e a exocitose, que é quando a célula quer colocar algo para fora dela. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha, porque isso me motiva demais a continuar a produzir essas videoaulas para vocês. E claro, eu quero continuar te ajudando nos seus estudos de biologia. Por isso, me siga no Twitter, onde eu dou várias dicas que certamente irão lhe auxiliar no estudo dessa ciência maravilhosa que é a biologia. Maravilha? Valeu, galera, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Tchau! Aula velhinha, mas bacaninha, né? Agora, se você quiser uma aula de transporte ativo muito mais moderna, com muitos recursos tecnológicos e mais aprofundada, vem comigo pro Biologia Total. Lá você vai encontrar videoaulas não só para transporte ativo, mas para todos os assuntos da biologia, acompanhados de material didático, simulados, plantão tira dúvidas, ou seja, o paraíso da biologia. Porque essa ciência não pode ser um problema para você. Bora pro Biologia Total, vem comigo!